bem? Eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao meu canal de Cor em Cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um Vamos Colorir Juntos? E o livro de hoje é o Words of Wonder, da Johanna Basford. É a minha ilustradora favorita, né? Então eu amo muito trazer vídeos colorindo os livros dela aqui para vocês. Bom, o desenho escolhido foi este aqui. E os lápis de cor usados foram os Artics de 126 cores. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje um efeito de aurora boreal e um fundo galáxia com aquele giz gel aquarelável da BRW. Então, tem muita dica legal nesse vídeo, fiquem aqui comigo e sintam-se inspirados e motivados, tá bom? Fiquem aí com as combinações e bora pro colorido! Então, aqui estão as combinações usadas no vídeo e depois eu vou mostrar as cores do fundo com o giz. Eu comecei fazendo toda a marcação da parte mais clara da minha aurora boreal. Então, com a cor mais clara, eu já fui demarcando aí onde eu queria que tivesse mais luz. Eu usei aí primeiro a cor 5036, seria um verde limão, tá? Então, se vocês não tiverem este lápis, fica facinho adaptar. É só pegar um verde limão, um verde mais claro aí da caixinha que você for usar. Lembrando que para fazer este efeito tem que ser lápis bem macio, que se misturam muito bem, para dar um efeito bem legal, tá? Bom, agora eu peguei a cor 4171, que é um violeta, e fui fazendo um fundo aí com ela para dar um tomzinho de roxo. Agora, com a cor 4222, eu fui passando por cima, que seria um roxo bem escuro, e agora com o azul bem escuro, no meu caso o 2088, eu fui passando por cima de tudo e avançando um pouco mais, mas deixando pontos sem passar muito forte, para poder manter o roxo, o violeta ali, né? E fui avançando por cima da marcação que eu já tinha feito. Lembrando que essa marcação, ela é só um norte pra gente, tá? Pra gente se orientar, onde não pintar tudo para deixar o nosso ponto de luz. Agora, com a cor, primeiro, né, depois do azul, eu vim com um verde bem escuro, que seria o 5560, e depois com um verde água escuro, eu peguei o 5159 e fui passando por cima, tá? E agora, com um verde grama, né, mais escuro, eu fui passando por cima e avançando em cima da nossa demarcação, aí, nossa área demarcada, para já começar a dar esse efeito aí de iluminação. E aí, agora eu vou repetir o processo. Peguei o roxo escurão, fui passando, deixando algumas partes mais escuras, outras mais claras, e de uma maneira mais aleatória também. E aí, depois eu fui passando o azul escuro, depois o violeta. Vocês podem perceber que eu fui mesclando as cores de uma maneira aleatória, deixando algumas partes mais roxas, outras mais escuras e mais azul, né? Só que deixando sempre a parte de mescla, que seria em cima dessa parte mais clara, sempre com um tom mais clarinho. Então, vocês podem ver que eu vou deixando o lápis mais suave, né? Com a mão mais suave, nessas áreas de mescla, tá? Então, podem ir reparando que eu sempre vou avançando as cores na direção da luz, só que sempre deixando mais claro. E onde eu quero mais escuro, onde eu não vou querer o efeito da aurora boreal, eu vou usando as cores bem fortes. Não sei se tá dando para entender falando, mas vendo eu acho que tá bem explicadinho, né, gente? Fazendo aí para vocês verem. Então, eu selecionei todas essas cores e fui fazendo um degradê, uma por cima da outra e avançando sempre um pouco mais. Então, agora eu sigo aí com 5159, que seria o verde água escuro, um turquesa, né? Eu sigo avançando um pouco mais. E logo depois, o verde água mais claro, que é o 5140. Depois de usar o verde água claro,
que é o 5140, ele foi o que eu mais avancei, né? Eu vou colocar agora a cor 5099. Então, depois do verde água claro, eu vou vir com esse verde grama mais claro. Tipo aquele Apple Green da Maped, sabe? Fui avançando um pouco mais, mas ainda deixando uma zona clara, que é agora com o 5036 eu vou finalizar. Então, eu fui passando por cima de tudo para fazer essa mescla de todas as cores nesse ponto de luz nosso, que seria o da aurora boreal. E por isso a importância de escolher um lápis muito macio para fazer esse efeito. Eu usei o Artix, mas eu poderia usar também os Brute Funner, ou o Staedtler aquarelável, ou o Super Soft, que são lápis bem macios e que se mesclam muito bem. Então, daria esse efeito bem legal aqui. Agora, para ir reforçando, né, a nossa aurora, eu vou reforçando os lápis mais escuros e fazendo esses traços assim por cima das partes mais claras, para dando um efeito de reflexo e um efeito indefinido também desta iluminação toda causada pela aurora, tá? Então, eu simplesmente fui refazendo aí as cores que eu já tinha colocado, escolhendo uns pontos mais escuros e outros mais claros. Agora, eu vou deixar o vídeo mais acelerado, repetindo todo o processo aí do outro lado e encontrando com a nossa luz ali e com o que já foi feito. Vocês viram aí a cabecinha da minha princesinha, da minha gatinha Amora, que veio dar um oizinho aqui para vocês no vídeo, mas foi bem rapidinho. Então, eu sigo fazendo todo esse processo mais acelerado aí, para ver se vocês conseguem pegar mais um pouco, né, do que eu fiz e da forma como eu fiz. Eu fiz alguns testes antes de gravar esse vídeo, e esse foi o efeito que eu mais gostei, assim, que eu achei que ficou mais no meu jeitinho de colorir. Mas eu fiz mais outras duas maneiras que depois eu compartilho com vocês, porque caso vocês não se identifiquem com esse jeito de fazer, eu fiz mais de 2 jeitos que eu acho que vai ficar legal também e facilita. Então, depois eu gravo um vídeo só desse jeito, só de aurora boreal, né? Para vocês verem a melhor forma aí de fazer esse efeito. Então, depois eu trago para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo mesmo, de 3 formas diferentes de fazer a aurora boreal, tá bom? E aproveitando aqui o tempo que ainda tá fazendo ali, gente, eu quero agradecer a todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. Eu fico muito grata por todo o carinho que eu recebo de vocês, tá? Muito obrigada. Bom, então agora a gente vai aí pro nosso pinheiro. O pinheiro, eu usei as cores 5.511, 5.426 e 5.088. Eu fiz um degradê aí de um verde oliva escuro para o mais claro. Então, se vocês quiserem achar as cores, são essas, um verde oliva. Agora, nos arbustos, eu usei as cores 5.419 e 5.015. Então, tá bem facinho aí de identificar, né, as cores, caso você não tenha essa marca. Fiz aí um efeito mais clarinho no topo do arbusto, né, pra ficar bem iluminado. E agora a gente vai pra grama. Na grama, eu peguei a cor de número 5.511, que é um verde muito escuro. A cor 5.419, que é um verde oliva mais claro. E a cor 5.088, que é um verde meio oliva, só que meio amarelado, sabe? Então, para fazer a mescla. Então, eu fiz aí um degradê dessas 3 cores e fui mesclando os pontos de luz e os pontos de sombra. O interessante aqui é você separar em 3 grupos de cores, né, de degradê de verde, que sejam distintos, né, para fazer o arbusto, o pinheiro e a grama, e não se confundir com o verde da nossa aurora boreal. Agora, eu vou começar essa parte de terra. Eu entendi que seria terra, né? Então, eu usei as cores 6.191, que seria um marrom bem escuro,
É a cor 6099, que é um marrom mais escuro, mas já puxado para a cor de terra. E a cor 6076, que é um marrom telha clarinho, assim, para finalizar o degradê. Então, eu fui fazendo aí a parte escura todinha e depois eu fui acrescentando as outras cores em forma de degradê mesmo. Escolhi um lado de luz, né, um lado de maior iluminação e fiz todas essas partezinhas aí com a iluminação voltada para o mesmo lado. Gente, perdão se vocês estiverem escutando um falatório no fundo aí do meu áudio, mas é porque meus vizinhos estão fazendo uma festa aqui e tá uma falação. Mas se eu for esperar ter silêncio, nunca vou gravar o áudio, né? Então, me perdoem se tiver muito falatório no fundo, tá? É que eu realmente não sei se tá pegando esse áudio de fundo. Mas enfim. Bom, voltando aqui para o nosso colorido, você pode aí escolher então 3 tons de marrom, sendo um marrom mais clarinho para fazer toda essa mescla final das cores e dar esse efeito de iluminação. Depois, com o marrom mais escuro, eu fiz a parte de dentro interna aí, né, das janelinhas, e fui fazendo alguns pontos de sombra. Ah, e essa escadinha aí também, ó, essas pedras tipo escadinha. Bom, agora aqui eu usei as mesmas cores da grama, aquele mesmo conjunto de cor da grama, que foram as cores, deixa eu falar aqui pra vocês, 5.511, 5.419 e a 5.088. Agora aqui nas folhas eu quis dar um toquezinho de rosa, então eu usei as cores 3.111 e 4.005. Fiz um degradêzinho simples, né, com 2 tonzinhos de rosa e fui dando um charmezinho. Aqui eu peguei um marrom mais escuro e fiz o tronco das árvores. Agora com as cores 2039, 2030 e 2015, que foi um degradê de azul, eu fiz a tenda aí do nosso circo. Então, eu fiz simplesmente um degradêzinho, deixando a parte mais externa da lona mais clara. Na parte onde tem essas lâmpadazinhas aí, eu não pintei muito escuro, eu deixei mais clarinho para a gente poder passar um amarelo. No caso, agora é o 1007, para fazer esse efeito de iluminação. E com a cor 1016, eu pintei as lampadinhas, tá? Agora, com o vermelho, o 3170, eu fui fazendo esse efeito aí dos triângulos na barraca e finalizei o degradê com a cor 1007, que é um amarelo bem clarinho. E agora, eu vou usar as mesmas cores para finalizar a tenda aí do nosso circo. Lembrando que onde a gente quer que tenha iluminação, né, esse efeito da lâmpada iluminando, a gente tem que pintar mais clarinho para conseguir passar o amarelo e dar esse efeito. Ai, eu tô amando, gente, tá tão lindo. E este é o resultado do nosso colorido. O que ainda não está pintado é porque eu vou passar caneta glitter no final. Então, ficou assim por enquanto o nosso desenho. E agora nós vamos fazer o fundo. Bom, eu escolhi esse giz de cera retrátil aquarelável da BRW. Esse meu aqui é de 24 cores. Quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, eu escolhi as cores preto, azul escuro, um roxo bem escuro e um branco. Então, estas aí são as cores que eu escolhi. Se você não tiver esse de 24 cores, você pode escolher essas cores da caixinha que você tiver. Então, com o preto, gente, muito importante, antes eu fiz uma borda e coloquei fita crepe nessa borda para não sujar e a gente poder fazer nossa pintura aí tranquilamente, tá? Sem borrar. Então, eu usei o preto, passei onde eu queria mais escuro, bem forte e depois fui deixando mais claro para passar as outras cores por cima. Depois eu passei o roxo, depois o azul de uma forma bem aleatória. Desse jeitinho que vocês viram aí, eu fiz o desenho inteiro. E depois a gente vem e passa o pincel com água para ir mesclando essas cores e dando um efeito de galáxia nesse fundo, tá?
Bom, eu aconselho fazer aos poucos. Eu fiz primeiro metade da folha e depois eu fiz a outra metade, porque depois que esse giz seca, ele fica difícil aquarelar. Então, esse foi o resultado final da primeira etapa. Agora, eu vou fazer a segunda etapa, que é reforçar, porque depois que eu aquarelei, eu senti necessidade de reforçar. Então, eu peguei as mesmas cores, o preto, o roxo e o azul, e fui passando por cima novamente, de uma forma aleatória, e depois eu aquarelei novamente. Cuidado para não exagerar na água para não manchar a página de trás. E esse foi o resultado com as duas camadas de giz. Aqui ainda estava secando, mas já deu para vocês verem que ficou bem melhor, né? Uma cobertura bem melhor do que a primeira. Agora, com o giz branco, eu vou escolher alguns pontos que eu quero dar esse efeito aí, ó, de esfumado, né? E vou passar o dedo por cima. Então, passo o giz branco e passo o dedo por cima. Essa forma de passar o dedo pode ser também a maneira para mesclar o giz sem aquarelar, tá? Dá super certo também. Agora, eu peguei a caneta gel, eu usei aquela da Pentel Hybrid e fui passando aqui onde eu queria, né? Onde tinha ficado em branco, que eram as folhas caindo. Então, eu passei por cima e deu esse efeito metalizado. Agora, com a caneta branca, eu contornei a lua e eu contornei também, gente, o círculo que envolve aí esse céu da aurora boreal. Eu passei caneta branca em todas as estrelas que estão nesse céu aí, de novo a Amora dando as caras no vídeo, mas depois eu tirei todas essas estrelas brancas que estão em cima da aurora boreal e eu tirei, gente, eu apaguei essa caneta branca. Agora, a gente vai fazer aquele efeito de estrelas com uma escova de dente e uma tinta branca. Você molha a pontinha da tinta branca e passa por cima, o dedo por cima da escova e vai fazendo esse efeito de chuva, né? De estrelinhas aí. Então, este foi o resultado final do nosso colorido. Eu estou simplesmente apaixonada. Ficou muito mais bonito do que eu imaginei. Eu gostei muito, muito, muito. Ficou bem legal. Quis dar um efeito aí de uma terra, um pedacinho de terra voando aí na galáxia, né? Gostei demais. Bom, eu espero que vocês também tenham gostado muito do resultado final. Eu espero que vocês gostem de todas as dicas que tiveram por aqui, né? Efeito aurora boreal, efeito galáxia, uma nova maneira de fazer o efeito, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Ah, lembrando que os links para a compra de todo o material utilizado por aqui está aqui na descrição. E quando vocês compram através dos links que eu deixo, vocês estão contribuindo com o crescimento do canal. Um beijo e até o próximo vídeo!